galera, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um vídeo aí sobre Kings League, o nosso podcast da Kings League. Agora estamos na etapa da Kings World Cup Nations, a famosa Copa do Mundo da Kings League, a Copa do Mundo de Seleções. E assim, galera, estamos agora no início da segunda rodada. Enfim, muita coisa já aconteceu. Já tem todos os podcasts, né? Todos os vídeos sobre a primeira rodada, sobre tudo mais, né? Seleção brasileira, principalmente, obviamente, focado na atual campeã do mundo, que é a nossa seleção. Enfim, galera, mas hoje, né? Ontem, melhor dizendo, segunda-feira, tivemos dois duelos para abrir a segunda rodada. Dois duelos aí. Apenas dois jogos, porque vão ser dois jogos de segunda até sexta, né? Todos os dias terão dois jogos de segunda a sexta, para fechar aí e na sábado e domingo ter de novo uma rodada cheia, igual foi a rodada anterior, beleza? Então, tivemos dois jogos, esses eram os dois jogos, né? Polônia e Itália, Colômbia e Holanda. Polônia e Itália, Polônia que, né, perdeu o primeiro jogo, Itália que venceu, goleou a França 8-0, e Colômbia e Holanda, duas equipes que perderam na primeira rodada, então se enfrentaram ontem. E no primeiro jogo, o resultado entre Polônia e Itália foi assim, galera: 7-3, simples. Segurem a Itália, tá? Segurem a Itália. Impressionante, absurdo o que a seleção italiana vem jogando nesses dois primeiros jogos, né? O que jogou nesses dois primeiros jogos, assim. Eu não vou, galera, falar, porque pra mim realmente as melhores seleções do mundo são Brasil, Espanha, Colômbia e Marrocos. São essas quatro seleções. Mas assim, a Itália vence num sonoro 8-0 para cima da França, que tem que seguir França. Enfim, a França não é inexperiente, né? Não é bobinha nessa Kings League, né? Nessa Copa do Mundo, não é. E agora um 7-3 para cima da Polônia. A Polônia já havia perdido para a Argélia, né? Eu tô com uma dificuldade, eu percebi que no último vídeo, no podcast, que eu falei Algéria, tá? Mas é porque eu confundo a pronúncia, tá? Eu assisto alguns jogos e tá tendo a Copa de Nações, né? A Copa Africana de Nações, e tá escrito Algéria. Eu fico falando Algéria, mas é Argélia, né? Argélia, então eu não consigo não falar desse jeito. Então a Argélia que venceu a equipe da Polônia. Agora a Polônia perde novamente e as chances de classificações são praticamente nulas, né? Tomou aí 7-4, se eu não me engano, 7-5 para 8-5, né, para a Argélia, e agora 7-3 para cima da Itália. Saldo de gol da Itália está de 11, né? Não, perdão, 12 gols para a Itália. Duas vitórias, saldo de gols 12. A Itália já está, eu não vou falar matematicamente, mas assim, com grandes chances de se classificar em primeiro, porque a Argélia tem que tirar muita diferença, vai enfrentar a França, enfim. Vitória da França já deixa a Itália classificada direto para as quartas de finais. Enfim, a Itália muito bem, muito forte, venceu de novo, grande partida dele, esse mesmo, o camisa 10, o Matteo Perrotti. Impressionante, ele joga muito, tá? O Matteo Perrotti, ele é muito bom. O gol reserva, o gol contra do David Linka, ele foi uma jogada do Perrotti, né? O Perrotti, ele acaba meio que cruzando assim, só que bate no jogador da Polônia e entra. Enfim, Blur converteu de novo, pênalti, hein? O Blur viu um vídeo do Gaules no Instagram que ele tava treinando atrás, né? O Blur tava treinando, deu certo, marcou então vitória da Itália no primeiro jogo, e no segundo jogo 7-2, vitória da Colômbia, goleada colombiana. Assim, eu acho que aqui deu a lógica, tá? Dos dois jogos, tá? Itália e Polônia, Colômbia e Holanda, e resultados muito justos. A Colômbia, ela... Pô, complicado, né? Porque eu assisti no jogo ali, vendo o primeiro jogo, eu assisti, não vou dizer tudo, tá? Não vou ser hipócrita em falar. Eu assisti depois os melhores momentos e tudo mais pra fazer aqui o podcast pra vocês. Mas o da Colômbia e da Holanda eu assisti todo. Assim, a Holanda teve muita chance de fazer 2-0, 3-0 e não fez. O Van der Sar, né? O filho do lendário goleiro holandês Van der Sar, né? O Joe Van der Sar, filho dele, fez o gol, abriu o placar para a equipe da Holanda, 1-0, gol dele, gol de goleiro. Aí, depois, o nosso querido Mohamed Shi teve duas chances absurdas. Assim, uma que estava sem goleiro, ele acabou errando, e outra que estava só o goleiro, ele acabou errando. Então assim, uma estava sem goleiro, ele estava para frente do meio campo, e ele acabou errando, ele estou para fora. E depois com o goleiro também errou. Assim,
aquele momento seria 2-0, né? Mas que fique 2-0. A Holanda teria uma boa vantagem para cima da Colômbia e colocaria a Colômbia numa posição muito desconfortável, né? Porque daí a Colômbia com o Loiasa empata o jogo, né? Fica 1-1, depois vem show da Colômbia, show da Colômbia. A Colômbia abre 6-1, né? E depois o Mohamed faz mas enfim, fica 6-2, depois o Caro acaba com o jogo. E galera, uma coisa interessante, porque a carta secreta da Colômbia, sobre as cartas secretas, tá? Primeiro, carta secreta da Colômbia ontem, né? Foi um pênalti. Então a Colômbia teve o direito de chamar alguém para bater o pênalti. E a Colômbia chamou ele mesmo, Denilson Lombon. O cara que simplesmente o Marrocos escolheu para bater o pênalti reverso. O pênalti reverso, como eu já expliquei, né, na Kings Cup Brasil ali, foi inventado ali. Se você erra o pênalti, é gol pro seu adversário. Só que a equipe do Marrocos escolheu o batedor oficial da Colômbia para bater. E ele fez, obviamente, o gol. Ele bate estilo Jorginho, assim, dá uma paradinha, uma puladinha assim antes de bater. Então, bateu bem de novo, sem chance o Van der Sar. Bateu muito bem o Van der Sar, até acertou o canto, mas ele bateu alto no ângulo, assim, perto do ângulo, né? Enfim, gol dele. E uma curiosidade sobre a carta secreta, né, da Holanda, é que simplesmente a Holanda estava com o Star Player. E ela foi ativar só no segundo tempo. A Holanda colocou o Star Player no Mohamed Shi, mas assim, ela podia ter colocado no primeiro tempo, logo quando acabou escalonado, já pode acionar ali o Star Player. Só que não, eles acionaram no segundo tempo, eu acho que obviamente não sabiam dessa regra. Mas enfim, amadorismo, né? Amadorismo, querendo ou não dá pra você, no seu segundo jogo ainda por cima. Ó, teve toda a primeira rodada e você jogou na primeira rodada. Então você já viu todos os jogos, viu como acontece. Não é possível que eles não viram um jogo que a equipe teve Star Player e já adicionou logo no começo, né? Contra a Espanha e Brasil. A equipe da Espanha, né, a seleção espanhola, já coloca o Star Player logo no começo do jogo e depois vai lá, ele faz de pênalti, né? Enfim, erro aí da Holanda, mas enfim, acho que não mudaria muito. A Colômbia foi melhor mesmo e mereceu a vitória. Com isso, galera, esses foram os dois resultados: vitória da Itália e vitória da Colômbia. Eu acertei os palpites, né? Mas todo respeito, sim, para mim eram os favoritos mesmo, tá? Itália e Colômbia eram bem favoritos. Agora temos as seguintes coisas no grupo. Marrocos, primeiro colocado, apenas um jogo com a vitória. Tá ali, né, o saldo. Aí, como a Colômbia tá com o saldo maior que o Marrocos tem primeiro. Primeiro confronto, primeiro critério de desempate é confronto direto. Por isso que é muito difícil o Brasil se classificar direto para as quartas finais, tá, galera? Porque a Espanha venceu o Brasil. Então é confronto direto o primeiro critério. E o Marrocos venceu a Colômbia. Então a Colômbia podia estar com 20 gols a mais que o Marrocos, mas se o Marrocos venceu a Colômbia, o confronto direto é o que vale. Então as duas equipes estão com uma vitória, Marrocos em primeiro, Colômbia em segundo. Vamos ver o Chile, né? Chile e Marrocos vai ser um grande jogo. E eu acho que essa vaga aí, essa segunda vaga, podemos dizer assim, vai ficar entre Chile e Holanda, porque eu acho muito e Chile e Colômbia, perdão, porque eu acho muito difícil o Marrocos perder pro Chile e o Chile ele tá com 0-0 de saldo, né? Então assim, um saldo 0 de gols, porque a vitória foi no shootout, complicado isso pro Chile. Então, quem sabe a Colômbia se dê melhor aí, até para se classificar talvez com o melhor terceiro, porque tá com saldo de gols 3, o Chile tá com saldo de gols 0. E o saldo de gols, pode ter certeza que vai ser o diferencial aí para o melhor terceiro se classificar, beleza? Grupo C então, que foi o outro duelo, o primeiro duelo do dia, né? Itália e Polônia. A Itália já com saldo de gols 12, duas vitórias, saldo de gols 12, disparado na liderança. E aí, galera, é o que eu digo, né? O que eu falo aqui também. Saldo de gols muito mais importante. Acho que essa competição desse formato, que não tem pontos, né? É só vitória ou derrota. Vitória é um ponto. É muito importante o saldo de gols. Então o saldo de gols eu acho que é a competição que mais tem importância, é aqui na Kings World Cup Nations, é nessa Copa do Mundo. Então a Itália com saldo de gols 12, muito difícil eu acho a Itália perder esse saldo de gols, perder tudo isso. E a França, né, que vai enfrentar a Algéria com saldo de gols -8, acho muito difícil, tá? Também saiu o melhor terceiro daqui desse grupo, porque Polônia com -7 saldos e França com -8 é difícil, tá? Só se a França vença aí a Algéria consiga manter um saldo de gols bom, enfim, talvez aconteça alguma coisa, mas eu não sei se a França consegue vencer a Argélia, tá? A Argélia é uma boa seleção também, beleza? Então, finalizados os confrontos, vamos agora para os confrontos de hoje, né? Confrontos de hoje que a gente estava falando de França e Argélia. Toma então, primeiro jogo do dia hoje, França e Argélia, 6 horas da tarde,
18 horas, né? Famosas 6 horas da tarde aqui no Brasil. França e Argélia. Galera, e tá escrito Algéria, né? Olha ali como eu não sou doente. Tá escrito Algéria, mas é Argélia. Enfim. Um jogo bom, um jogo muito parelho. Eu acho que esse jogo aqui vai ser o jogo mais pegado até agora em questão de grupos, né? Porque como aqui tá o grupo, né? A Argélia vence, acabou o grupo, né? Aqui acabou o grupo. Aqui acabou o grupo, vai ter a rodada final Argélia e Itália para disputar quem vai para os quartos finais direto. França e Polônia vão estar eliminados, tá? Porque vão estar com um saldo ridículo de gols. E acho muito difícil se classificarem como o melhor terceiro com o saldo de gols que vão ter. Enfim, então é um duelo importante. Se a França vence hoje a Argélia, aí fica legal. Aí fica um grupo mais parelho, né? 3 equipes com vitórias, né? A Argélia e França com uma vitória cada um. A Itália já com 2, já classificada em primeiro. Enfim, vai ser um grande jogo. Um jogo muito parelho. A França, galera, realmente tomou 8-0, tá? Eu não vou falar, a Argélia é favorita, vai vencer aqui. Mas a França tomou 8-0 da Itália. Teve alguns erros, né? Teve um erro ali do goleirão também, do cartão e tudo mais, que acaba prejudicando bastante a França naquele jogo em específico, né? Enfim, vamos ver agora quem irá vencer. Eu vou dar esse leve favoritismo para a Argélia, mas veremos. E segundo jogo do dia, esse jogo é muito importante, tá? A rodada é importante hoje, rodada legal de a gente assistir, porque o primeiro jogo vale entretenimento, porque não vai do grupo do Brasil e tudo mais, mas são times, né? São seleções que disputam muito pelo jogo de hoje. O jogo de hoje vale muito. E o jogo entre Espanha e Peru, que é o jogo da sequência, né? 7 horas às 19 horas, teremos Espanha e Peru. Um jogo aí muito importante para o grupo do Brasil, tá? Um jogo muito importante. A seleção brasileira que acabou sendo derrotada pela equipe da Espanha e o Peru que acabou sendo derrotado pelo Catar. O Brasil é o último colocado do grupo, tá com saldo de gols -3, -4, se não me engano, né? -4 saldo de gols do Brasil. Situação complicada. E a Espanha vence hoje, praticamente se classifica já também para as quartas de finais, classifica em primeiro. E o Peru, galera, complicado, né? O Peru teve a chance ali com o Agnello no jogo de levar para o shootout contra o Catar, não conseguiu, errou. Foi bem delicada a situação do Peru naquele momento. E agora enfrenta a poderosa Espanha, né? Que se mostrou, pegou a favorita, né? Que o Brasil foi o favorito, o Brasil entrou como favorito na competição, pegou o favorito e fez o que quis. A Espanha fez o que quis contra o Brasil, meteu uma goleada 7-3, espancou o Brasil, foi melhor que o Brasil, foi muito melhor que o Brasil no jogo. O Brasil foi tentar marcar a pressão lá, a Espanha deu aula de como sair jogando na pressão, deu aula mesmo. Então, agora um jogo muito difícil, né, para o Peru, com o favoritismo enorme da Espanha. Então, hoje teremos aí o fechamento de um grupo, né, do grupo C. Teremos essa França e a Argélia para fechar o grupo C e o início também do grupo D, em grupo do Brasil. Importante esse jogo. Complicado a gente torcer para o Peru ou não. Pelo entretenimento é o Peru, né? Mas como o primeiro critério do desempate é confronto direto, não importa muito. Talvez a Espanha teria que perder mais ou menos os 2 jogos e o Brasil vencer os 2, obviamente, para o Brasil se classificar direto para as quartas. Então é difícil. Mas vamos para o nosso palpitômetro, nossos palpites. Palpitômetro na tela. França e Argélia, vitória da Argélia, tá? Vou ficar com essa vitória da Argélia, galera, porque a França, ela, querendo ou não, me decepcionou muito na primeira rodada. Eu acho que eles vão vir mais fortes, querendo ou não. O capitão, né, o presidente capitão, campeão do mundo, zagueirão em 2018 com a França, é o presidente, tá aqui no Brasil, né? Foi lá, bateu o pênalti, bateu na trave. Acho que, querendo ou não, ele coloca uma moral ali pro time, né? O cara é campeão do mundo. O cara tem Copa do Mundo nas costas. Então, acho que pode ser algum fator para se apegar do lado da França. Mas eu vou com a Argélia, que vai entrar. A Argélia, é a chance deles. É a chance dos caras se classificar para os playoffs agora. Seja o Last Chance ou quarto de final, mas depois eles vencem. Eles querem vencer hoje. Depois, jogo contra a Itália, vão jogar sem pressão nenhuma. Então, eu vou de vitória da Argélia, beleza? Espanha e Peru, vou aí com a vitória da Espanha, não quero nem muito falar sobre isso, mas a Espanha é ampla favorita, né? Ampla favorita aí contra o Peru, ainda mais fizer o que fez com o Brasil, acho que vem goleada por aí, tá beleza, galera? Então, essas informações eu tirei lá do Instagram da Kings League e da Kings League Brasil, sigam eles, e eu vou nessa, galera. Hoje, 6 horas então, duelo de França e Argélia, na sequência Espanha e Peru.
tudo na tela da Kings League Brasil, Casé TV, enfim, todos os canais do YouTube aí dos presidentes também irá passar, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, inscreva no canal, comenta aí o que você achou, quanto que você acha que vai ser esses jogos, né? Será que a Espanha vai meter goleada ou não? E eu vou nessa. Valeu, falou e fui!